Isso, Isa, obrigada, viu? Bom, pessoal, abram aí no livro, na página 72. Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase em relação ao Japão, tá? Vou dar uma aprofundada aí na história do Japão, porque esses países asiáticos, normalmente, eles são bastante cobrados, né, nas provas, tá? Bom dia, Bom Felipe. dia. Apareceu, senhor Felipe? Sim. Olha, não é para ficar falando, não, Felipe, eu vou puxar essa zoreba. Hum. Então tá, gente. Então, assim, eu vou aprofundar um pouquinho mais, exatamente por essa questão, tá? De ser cobrada muito nas provas por aí. Tá? O Japão cai bastante em algumas provas, tá? Então, vou dar uma aprofundada nessa situação do Japão. Então, vamos lá. Bom, além de tudo muito lindo que a gente já conhece em relação ao Japão, né? O Japão tem uma etapa histórica, assim, bastante conturbada, né? Ele aconteceu antes da restauração de Meiji, uma expansão territorial, uma segunda mundial, teve aí o tá? Então, o Japão ele tinha uma fragmentação e uma divisão em shogunatos e feudos, tá? Que era chefiado pelos daimyo, aí bem lá na antiguidade, tá? No século XVII, houve uma unificação sobre o governo de Tokugawa, tá? Após essa unificação, eles sofreram, então, um isolamento, tá? Que somente Portugal, com as suas missões religiosas, e a Holanda, com as suas missões comerciais, tiveram contato com os japoneses. Então, eles se isolaram. Só Portugal e Holanda, naquela época, tinha ali contato com um dilema que dizia o seguinte: ninguém entrava e ninguém saía, tá? E teve, assim, um impasse em relação a isso, porque faltavam-se recursos minerais no Japão. Então, o Japão ele acabou se tornando pouco atraente, né? Os outros países não tinham interesse, eles não tinham recursos minerais, porque assim, vocês têm que sempre ter em mente que um país se interessa pelo outro por conta dos seus recursos minerais. Por que o Brasil é muito visado hoje em dia? Pela questão da Amazônia, pela questão dos recursos minerais. O Brasil já foi muito riquíssimo em ouro, tá? Então, é a mesma situação. Naquela época, o Japão não tinha recursos minerais, então ele não era um país de interesse para os outros países. No governo Meiji, que durou de 1868 a 1912, tá? Ele foi marcado pela ação do governo Matsuhito, tá? Que procurou ocidentalizar o país e fortalecer o poder do imperador. Porque o que acontecia nessa época, gente? O país sofria só as influências japonesas, cultura japonesa, tudo do Japão. E aí, os outros países já estavam se ocidentalizando. E o Japão ficando ali um pouquinho para trás. Então, o Mutsuhito, ele resolveu fortalecer o poder do imperador através da ocidentalização, tá? Trazer um pouco de cultura do Ocidente para dentro do país. E aí isso fez com que o Japão entrasse numa nova era, né? Porque eles viviam naqueles períodos. Você vê, quem assiste os doramas aí, né, sabe que, por um exemplo, na Coreia do Sul tem aquelas vestes, aquela coisa toda louca, né? E o Japão também tinha isso, aquelas vestes, as geishas, toda essa. Então, eles viviam naquele passado, tá? E aí houve uma introdução de uma nova era, e essa nova era foi no período Meiji, né, em que a necessidade e o esforço de uma modernização e renovação tomaram conta do país. Então, a modernização do Japão, ela foi forçada, tá, pelos Estados Unidos em 1853.
Então, houve eliminação dos feudos, né? Porque até aí, quem joga, os meninos, né? Que normalmente jogam alguma coisa no videogame, tem aqueles joguinhos tipos de luta de conquista de território, que mostra muito os feudos, tá? Então, porque tudo era feudo antigamente. E aí ele sai dessa era feudal e entra, então, na criação de províncias, porque só no Brasil, não é província, mas Portugal, outros países têm províncias, né? Províncias, distritos, tá? É comum. E aí houve uma transformação da nomenclatura das classes sociais, tá? Teve alfabetização, qualificação de mão de obra e o principal, aconteceu a mudança, assim como aconteceu no Brasil, que no início, capital brasileira não era Distrito Federal, tá? A mesma coisa aconteceu com o Japão. Houve a mudança de capital, de Kyoto para Edo, né? E Edo, hoje em dia, é a atual Tóquio. Então, capital do Japão é Tóquio, tá, gente? Aí teve um início de ciclo capitalista, né? Então, vocês já sabem a diferença de socialismo e capitalismo. Então, começou a se gerar dinheiro, né? Através do quê? Dos correios, dos telégrafos, das estradas de ferro, os navios a vapor, tá? O surgimento dos zaibatsu, tá? Participação do Estado japonês em todas as áreas econômicas, tá? O Estado japonês, ele lançou as bases de uma industrialização, reorganizou as finanças públicas, criou sistemas monetários e bancários modernos, assegurou financiamentos, comprou equipamentos no estrangeiro, criou indústrias têxteis mais voltadas à seda, metalúrgicas navais, tá? E navais, promoveu a construção da rede de ferrovias, e a Europa e o mundo só se preparavam, né, para essa velocidade, né, e ficavam reparando a velocidade, da profundidade, da eficácia da industrialização japonesa, porque eles no início eles estavam lá vivendo naquela época feudal, mas de repente o Japão ele despertou e ele passou à frente de todos os países, tá? Então foi uma mudança profunda e houve uma eficácia, porque não adiantava eles terem várias indústrias se eles não conseguissem dar conta do que eles tinham. Não, mas o Japão ele foi esperto. Ele teve a eficácia da industrialização japonesa, tá? E no conflito com o Império Russo, eles derrotaram a Rússia em 1905, tá? Então, o Japão também foi aí palco de grandes guerras, né? E na luta contra a Rússia, em 1905, eles que ganharam essa luta, tá? A terceira fase foi a de expansão territorial, né? Onde surgiu, então, matéria-prima e um mercado consumidor para essa matéria-prima. O alvo do Japão era a Rússia, a China e a Coreia, né? Em 1894, teve a Guerra Sino-Japonesa, que foi a China, né, foi o Japão versus a China, tá? E aí acaba tendo o anexo de Taiwan, de 1900 a 1914. Houve a guerra contra a Rússia, né, que foi anexado as ilhas Sakhalinas, Kurilas e a Península da Coreia. E de 1914 a 1918, houve a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu, então, os privilégios comerciais na China e na Mongólia. Aí sai desse cenário da Primeira Guerra Mundial e a gente entra, então, no cenário da Segunda Guerra Mundial. Então, acaba-se o Japão aliando-se aos países do eixo, né? Que são chamados os fascistas expansionistas, né? Ele antecipa a entrada dos Estados Unidos na guerra com o ataque de Pearl Harbor, né? Porque Pearl Harbor sofre um ataque.
a Alemanha e a Itália perdem para os aliados dos Estados Unidos, Reino Unido e França e União Soviética, o Japão continua na guerra, tá? Ele é dizimado por bombardeios dos americanos, então os americanos acabam com Hiroshima e Nagasaki, tá? Num bombardeio. Eles vencem e perdem as anexações obtidas depois de Meiji, né? Lembra que lá no começo da aula eu falei que eles anexaram alguns territórios, eles acabam perdendo a anexação desse território, tá? E aí, o que aconteceu depois da guerra, né? Então, depois da guerra, houve uma ocupação americana de 1947 a 1951. Teve uma reestruturação, né, uma reconstrução financiada pelos Estados Unidos, de 2,5 bi por ano. Houve um veto à manutenção de exército formal, então não podia mais ter exército formal, tá? Foi criada também a lei. Formou-se, então, uma concorrência. Houve a Revolução Comunista na China, a Guerra da Coreia. O Japão é visto, então, como a defesa do capitalismo no Extremo Oriente, tá? O Japão consegue se reestabelecer, tá? Então, o continente consegue aí se restabelecer. E ele começou a dar foco nas indústrias de base e naval, tá? Então, após a crise do petróleo e o foco do país, ele acaba mudando. Ele sai daquele foco de petróleo e começa a entrar para o foco da eletrônica. E depois, posteriormente, da microeletrônica, tá? Ou seja, copia e faz menor, né? E aí, passou, então, por um período de estagnação econômica, né? E essa estagnação econômica, ela ocorreu a partir da década de 90. Houve um grande acúmulo de riquezas, principalmente no mercado imobiliário, né? Então, o mercado imobiliário ele acabou ficando muito visado. Formou-se uma bolha econômica que não parava de crescer até que ela estourou, tá? O setor mais prejudicado foi o bancário e o imobiliário. A população reter os gastos e diminuir o consumo. Consequentemente, isso fez com que essa saga japonesa, um cruiser chamado Último Samurai. Ele conta, quem quiser ver um pouco mais do Japão, ele conta industrial do, tá? Então, é um filme que mostra como que aconteceu essa industrial. Bom, dúvidas até aí, pessoal? Por favor? Escrevidas. Não, Eu tenho sim. não. Eu comecei a O que você checar. perguntou? Perguntei se tem dúvidas, Não. Nicole. Sim, eu tenho dúvidas, professora, que eu comecei a Tá. chegar lá, acabei de chegar. Tá, Paulo, por favor, você precisa assistir o início da aula, tá? Vai ficar gravada a aula. Você assistiu o início da aula, entendeu? E aí depois qualquer coisa, você pede para sua mãe me mandar e-mail ou mensagem que eu vou tirando suas dúvidas, tá? Porque não dá tempo de começar a aula novamente, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, gente. O Estado japonês. O Estado japonês, Paulo, a gente está na página 70 sobre o Japão, tá? Então, o Estado japonês, ele lançou as bases de uma industrialização
reorganizou as finanças públicas, criou um sistema monetário e bancário moderno, assegurou aí os financiamentos, comprou equipamentos no estrangeiro, contratou técnicos estrangeiros e professores, criou indústrias têxteis, que é a de seda, né? Metalúrgicas, navais, promoveu a construção de redes ferroviárias, e a Europa e o mundo então ficaram aí só reparando no que acontecia, tá? Então esse é um resuminho de tudo que a gente falou aí no comecinho da aula, tá? A expansão imperialista do século XX do Japão deu-se aí uma estrutura do comércio exterior, tá? Então, no início do século XX, o processo de industrialização japonês deparou com um problema estrutural, né? Que poderia acabar fazendo com que houvesse uma escassez de matéria-prima e de fontes de energia. Na tentativa de solucionar esse tipo de problema, o Japão acabou trilhando o mesmo caminho já seguido pelos europeus, tá? E pelos norte-americanos, ou seja, ele acabou expandindo-se territorialmente, tá? Porque se a gente não tem recurso, há uma necessidade de expansão de território para que possa ser viável a busca desses recursos. E como que eu faço para buscar esses recursos? Conquistando novos territórios, tá? Então, ele acabou se expandindo territorialmente, ele apoderou-se do vasto território no leste e sudeste da Ásia, tá? Então, foi uma fase de maior expansão territorial, que coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, tá? Que, no entanto, também marcou o fim do imperialismo japonês após a derrota dele, tá? O Japão, então, ele, devido à limitação de seus recursos, né, e um grande importador de matéria-prima e energia de alimentos, que são, geralmente, mercadorias baratas, né? E produzindo, então, bens de capital e de consumo que são exportados em grande escala por preços relativamente muito maiores. Então, eles aproveitam toda essa tecnologia que eles aprenderam, mesmo com a expansão de território e tendo poucos recursos, ele consegue ser um país, uma potência, por conta dos investimentos que eles fizeram, tá? Então, assim, houve um plano chamado Colombo. Esse plano Colombo, ele fez aplicação de capitais norte-americanos, tá? Então, injetou-se dinheiro norte-americano. Houve um aproveitamento também de mão de obra barata, mas, assim, a mão de obra ela era barata, mas ela era qualificada. Porque no Brasil a gente tem mão de obra barata sem qualificação. Olha a esperteza dos japoneses, tá? Não, no caso deles, a mão de obra era barata, mas qualificada, tá? O desenvolvimento, então, da tecnologia explodiu, principalmente dentro das indústrias, né? E contribuíram também os fatores culturais, né? Dos trabalhadores, os salários, poupanças internas e do Estado, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Escreve para mim se tem alguma dúvida. Não, professora, nenhuma dúvida. Tá, a gente vai passar adiante. Então, esse foi um resumo geral, para vocês entenderem um pouquinho mais do Japão, tá? Aí a gente vai passar lá para a página... deixa eu comentar. Aqui na página 73, a gente tem aí uma entrada do Japão, né, no Brasil, né? E se estabeleceu aqui em São Paulo, então, uma comunidade japonesa que acabou, né, tendo as suas raízes aqui. E aí o texto diz assim, olha, a elevada qualificação dos trabalhadores japoneses provocou uma contradição típica dos países mais desenvolvidos. A ausência de trabalhadores menos qualificados, nesse sentido, uma das opções adotadas pelo Japão foi abrir as suas fronteiras, né? Que foi o que eu falei para vocês, expansão de fronteiras, para a entrada dos chamados de
Dekasegues, tá? Que são trabalhadores com ascendência japonesa, ou seja, são trabalhadores vindos de outros países para trabalhar no Japão, principalmente brasileiros e peruanos, tá? Os Dekasegues de origem brasileira formam uma comunidade de aproximadamente 250 mil pessoas e a segunda maior comunidade de brasileiros fora do Brasil e o terceiro maior grupo de estrangeiros em um território japonês. Então, por conta, né, aí da falta de mão de obra, o Japão acaba abrindo aí, né, espaço para pessoas que não são de descendência japonesa, que formam, então, aí, né, os Dekasegues, tá? Aí, lá na página 79, a gente falou bastante de China já, né, na aula anterior. Eu só vou dar uma ênfase aqui na página 78, que a China, ela tem zonas comerciais, né, ou zonas econômicas especiais, tá, que são chamadas de ZEs, tá, isso na página 78. Quem quiser grifar aí pode grifar. Então, nesse território, as empresas estrangeiras, elas se instalam e desenvolvem tecnologias e contratam trabalhadores, tá? Então, se vocês verem alguma pergunta em um vestibularzinho aí de ETEC, alguma coisa, zonas econômicas especiais, são territórios de empresas estrangeiras, tá? Que se instalam aí na China e contratam, então, né? Desenvolvem tecnologia e contratam trabalhadores, né? Então, as zonas especiais chinesas são voltadas para setores de produção das empresas que ali atuam, tá? Então, a China, ela tem esse poder aí também alto da economia, né? Eu já falei para vocês em relação lá ao rio, né? Que tem o rio amarelo, o rio azul, né? Que é o Yangtze, o azul, que muita coisa vai ali, né? Acontece em torno do rio. Outra coisa importante em relação à China, a política do filho único, né, que vigorou aí, né, eles adotaram em 1979, está na página 79, eles adotaram aí em 1979 a política de um filho único. Nos dias de hoje já é possível ter 2 filhos, né, então está mais aberto aí essa questão, tá? Mas até uma determinada época só podia se ter um filho na China. E um marco histórico da China, muito conhecido, que muitos gostam, né, de visitar, é a Muralha da China, né, que é a Grande Muralha, que é uma construção arquitetônica com função de defesa militar, né, que como ela foi construída no século II antes de Cristo, tá? Demorou mais de 1.700 anos para ser concluída. E isso aconteceu apenas no século XV, tá? E hoje em dia ela é aí uma importante atração turística. Detalhe, é possível se ver do gente. Tão grande é a arquitetonia, né, dessa muralha, que do espaço é possível ver a muralha da China, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tigres asiáticos, tá? Então, os tigres asiáticos, né? Eles, lá na Ásia, a partir da década de 70, houve um impulsionamento principalmente pelo modelo de industrialização japonês, tá? Um grande grupo de países autônomos e de províncias passou por um grande processo de modernização e de industrialização. O objetivo principal desse processo era de abastecer mercados externos nos moldes liberais, ou seja, baseados na competitividade e na livre iniciativa, tá? O nome tigre asiático se deve ao fato da grande ferocidade da produção interna desses países e de seu grande desenvolvimento industrial.
pela ampliação, então, aí do mercado consumidor de nível internacional, tá? Então, por isso que eles receberam aí o nome de tigre asiáticos. Então, agora a gente vai saber um pouquinho dos países que fazem parte dos tigres asiáticos, tá? Um dos primeiros países que fazem parte dos tigres asiáticos é Singapura, que é considerada a cidade-estado que apresenta a menor área territorial entre os tigres asiáticos, tá? Ela está posicionada, por mais que seja pequeno, tem uma vantagem. Está posicionado numa área estrategicamente em uma das rotas marítimas mais importantes e mais movimentadas de todo o mundo, tá? No extremo sul da Península da Malaya, tá? Possuindo, então, um dos 5 portos de maior movimento do planeta, tá? Então, Singapura foi escolhido por ter essa área estratégica, tá? Apresenta uma economia de livre mercado, o desenvolvimento deles é sustentado pela forte industrialização, né? Máquinas, equipamentos eletrônicos, tudo de última geração, tá? Produtos farmacêuticos são as principais mercadorias de exportação desse país, tá? Em 2011, eles ocupavam a 26ª posição no índice mundial, tá? Do IDH, ficando na frente apenas dos países como Reino Unido, que estava em 28º, e Portugal em 41º, tá? A renda per capita deles é de $46.200, superior de países como Japão, Alemanha e França, tá? Próximo país, Hong Kong, que é localizado no sul da costa da China. Ele ocupa a península de Kowloon e conta com mais de 260 ilhas, tá? Sendo a principal que dá o nome a toda a região. Então, Hong Kong é formado por ilhas, tá? Com a população de mais de 7 milhões, tá, de habitantes, a dimensão territorial é de pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados, apresenta uma das maiores densidades demográficas do planeta, com mais de 6.540 habitantes por quilômetros quadrados. Onde você olha, tem gente em Hong Kong, tá? Em 2001, o IDH de Hong Kong era o 13º do mundo. Entre as mercadorias de exportação, por Hong Kong se destaca máquinas e aparelhos eletrônicos, produtos têxteis, calçados, relógios, brinquedos, plásticos, pedras preciosas e materiais impressos, tá? Terceiro país que faz parte aí do tigre asiático é Taiwan, né? Então, a gente tem lá, Taiwan é a província, né? Deixa eu falar país, a província de Taiwan, né? Então, temos lá Taiwan, que ocupa aí a ilha chamada de Formosa e outras pequenas ilhas próximas, localizadas no Oceano Pacífico, ao sudeste da China. Taiwan é considerada uma província rebelde pelo governo chinês, ou seja, uma província que não quer ficar anexada à China, tá? Eles têm uma rebeldia. Entre os principais produtos de exportação estão os equipamentos de alta tecnologia, como televisores, equipamentos fotográficos, metais, produtos têxteis e químicos, e eles têm um destaque maior na exportação de medicamentos e equipamentos médicos. Próximo país que faz parte do tigre asiático, Coreia do Sul. Localiza-se na porção sul da Península da Coreia, fazendo fronteira, então, com a Coreia do Norte. Até 1945, ambas formavam um único território, que era ocupado pelos japoneses. Em 50, um ano após a retirada das tropas estadunidenses e soviéticas da região, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, tá? Era um período, então, aí de guerra, né, um período da Guerra Fria, e os norte-coreanos acabaram sendo
apoiados pela União Soviética, e a Coreia do Sul recebeu a ajuda dos Estados Unidos e de outros países capitalistas, e em uma ação coordenada pela ONU, né, eles conseguiram, então, essa independência, né? Então, em 27 de julho de 53, foi assinado um armistício, tá? Né, uma espécie de acordo, a qual assegurou até a trégua no conflito, tá? A divisão da Península da Coreia é uma marca profunda do período da Guerra Fria, permanecendo, então, até os dias de hoje. É diferente, tá? A bandeira, né, da Coreia do Sul é o yin e o yang, só que, né, na forma um símbolo vermelho, Professora, eu azul, estava no e a ponto. Coreia do Norte. Nicole, está terminando, já faltam 3 minutos só. Tá bom. Aí no finalzinho você assiste lá, por favor, lá na gravação. Tá. Aí a bandeira da Coreia do Norte é azul, uma faixa vermelha e branca no meio com uma estrela, tá? Então até as bandeiras são diferentes, tá? No final da década de 60, o projeto de industrialização do país passou a objetivar também conquistas de mercados externos, né? São voltados para exportações. Destacaram-se, então, investimentos feitos na área em área educacional, em capacitação de mão de obra, e essa capacitação fez com que as novas tecnologias criadas em países desenvolvidos fossem dominadas por pesquisadores sul-coreanos. A título de curiosidade, gente, Coreia do Sul é um dos países que mais faz, né, que mais trabalha a estética dos coreanos, tá? E é uma estética muito bem desenvolvida, tá? Não é como no Brasil, que a gente faz uma cirurgia e corre risco aí do médico ser nem ser cirurgião e tá fazendo cirurgia, tá? Tá? No setor industrial, os principais produtos exportados pela Coreia do Sul são semicondutores, equipamentos para telecomunicações sem fio, automóveis, computadores, aço, navios, e produz hoje o 15º lugar mundial, tá? E possui um dos maiores investimentos em escala mundial, tá? Coreia do Norte, para a gente finalizar. A Coreia do Norte, ela, no conflito da Segunda Guerra, em 45, então houve uma derrota do Japão da Coreia, apresentou também a perca da posse desse território, que foi dividido em 2 países. Falei lá no início, Coreia do Sul, capitalista, influenciada pelos Estados Unidos. Prestem atenção nessa diferença que é muito importante. Então, Coreia do Sul, capitalista, influenciada pelos Estados Unidos. Coreia do Norte, socialista, influenciado pela União Soviética, antiga União Soviética. Mesmo com o fim da União Soviética em 1991, a Coreia do Norte, ela manteve o regime socialista, e é até hoje regime socialista com Kim Jong-un lá, que manda em tudo, gente, tá? Então, considerando um dos países mais fechados do mundo, na Coreia do Norte, a liberdade, né, as liberdades individuais, o direito de ir e vir, o acesso à informação, a divulgação dessas informações são cerceadas, ou seja, são administradas pelo governo norte-coreano, tá? E aí, para a gente finalizar, vou deixar com vocês um provérbio, tá? Provérbio aí japonês que diz o seguinte: quando um sábio aponta o céu, o ignorante olha o dedo, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem, ficarem com alguma dúvida, pode me mandar e-mail. Não vi material para vocês aí, né, dos slides.
para vocês poderem estudar, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Creio que não, né? Então, gente, dou a aula da gente aí por encerrar. Ô, Isa, se você não souber como que manda o vídeo, que eu vou ver se eu subo esses vídeos hoje. Se você não souber como que manda, pede pro Vitor. O Vitor pode indicar para você como é que sobe, porque eu também não sei, porque o acesso que a gente tem pelo celular é diferente do acesso pelo computador, tá bom? E eu agradeço, então, por você ter gravado, tá, Isa? Gente, beijo para vocês. Bom final de semana e estudem, tá bom? Que os simulados de vocês a semana que vem, né? Aproveitem aí, né? Segunda-feira. Aproveitem aí para estudar. Se vocês fizeram um teste.